Olá, amigos. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina. E hoje, quarta-feira, 23 de fevereiro, a lição 9, ela tem como título A Cruz e o Custo do Perdão. Existem alguns cristãos que têm dúvidas relacionadas à purificação do santuário celestial, ou seja, o santuário que está lá no céu. E pergunta, por que o santuário no céu tem que ser purificado? Bom, primeiro nós temos que entender como é e como era, o santuário terrestre, onde o próprio Deus pediu ao povo de Israel para que ele construísse um santuário terrestre conforme a orientação dele, Deus, com dimensões, com todos os aparelhos, equipamentos e divisões, conforme o modelo que havia no céu. As cerimônias, elas ocorriam uma vez por mês, ou seja, era um dia de acerto, de contas dos pecadores, das falhas que eles haviam cometidos, e era quando o pecador ele confessava os seus pecados do ano todo, e simbolicamente ele era transferido ao santuário, no lugar santíssimo, Então eram apagados todos os seus pecados nesse dia de expiação, uma vez por ano. Quando alguém oferecia um sacrifício pelo pecado, ele voltava para o seu lar, tranquilo, porque sabia que o seu pecado estava perdoado. No entanto, o pecador sabia que o seu pecado estava registrado no santuário terrestre, onde cada pessoa ela trazia um animal sem manchas, sem defeito algum, onde ali representava Cristo, e ela, sobre esse animal, o pecador colocava as mãos. Esse animal ele era sacrificado e o sangue dele ele era aspergido para dentro do santuário. E essa noção de que a pessoa tinha sido registrado, os seus pecados ali. Por isto que uma vez por ano o sumo sacerdote ele fazia a purificação do santuário, onde os registros daqueles pecados que estavam ali no santuário, com aquele sangue que foi jogado, aspergido ali dentro, eles eram simbolicamente apagados. E um animal era sacrificado pelo pagamento daqueles pecados que estavam ali. E esses pecados eles eram transferidos para um bode chamado Azazel, que ele carregava esses pecados, carregava a culpa desses pecados, e ele era inserido no deserto. E desta forma a justiça de Deus ela era plenamente satisfeita, Os requisitos de sua lei eram atendidas, e ali era oferecida o perdão ao pecador arrependido. Essa cerimônia, a purificação do santuário, era um simbolismo, de como era apagado os pecados dos pecadores. E por isto que no santuário celestial
ela é uma obra realizada por Cristo. Nosso sumo sacerdote hoje, que está no lugar santíssimo, no céu, e é a hora de ele aplicar todos os méritos de Cristo a todos os pecadores arrependidos, né? Porque ali era a determinação da punição dos ímpios, ou seja, o juízo havia chegado para todos nós, né? Em Daniel, no seu capítulo 8, versículo 14, o profeta fala o seguinte, que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Bom, aqui o profeta está falando do santuário celestial, porque o santuário terrestre ele foi destruído no ano 70 por ordem do general romano chamado Tito, e assim não mais existia, né? Ou seja, desde o ano 70 não tínhamos mais o santuário terrestre aqui na terra, né? E assim o profeta Daniel está falando da purificação do santuário celestial. Quando ele fala 2.300 tardes e manhãs, se corresponde a 2.300 anos. Então passa-se os 70 anos, né? Que no ano 70 foi quando houve a destruição total do santuário terrestre pelo general Tito. Outra coisa que nós devemos saber é que o santuário antigo de Israel, quando no 10º dia do 7º mês, apontava, né, e prefigurava a obra que um dia Jesus faria por nós no santuário celestial. Ou seja, nesse mês, no 10º dia do 7º mês, é quando era feito aqueles sacrifícios no santuário terrestre. E tudo isso apontava, né, a prefiguração da obra que um dia Jesus ia fazer, né, por nós no santuário celestial. Se no 10º dia, no 7º mês, né, em Israel era um dia de juízo, purificação, em algum momento esse juízo chegaria ao povo de Deus, chegaria até nós, né? Onde é um ensino claro, né, da Bíblia, que está lá em Eclesiastes, no seu capítulo 12, versículos 13 a 14, onde Salomão ele resume bem isso. Ele diz, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, está falando do juízo divino que Deus fará na volta de Jesus. Então, amigos, né, o tema do juízo é um tema recorrente da Bíblia, está ali nas Sagradas Escrituras. Agora, quando este juízo chegaria? Ou seja, na purificação do santuário celestial, e é justamente o juízo. A purificação do santuário celestial é o dia do juízo. E quando seria, né, a purificação do santuário? Bom, conforme, né, o livro de Daniel, no seu capítulo 8, versículos 14, né, que ele fala, né, que se passasse 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 anos. E como posso chegar a esse período, né, ou o início, né, desse período? Bom, é simples, né? É só saber qual evento, né, que marca o início desse período profético, né?
E isto está em Daniel, do seu capítulo 9, versículo 25. Aí ali é um momento histórico, é o início da profecia. Veja o que diz Daniel, capítulo 9, versículo 25. Ele diz lá: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe. Quando ele fala de ungido ao príncipe, ele está falando de Jesus, né? E aqui está falando de Jesus, é o início do período, é quando vem a ordem, né, para restaurar e edificar Jerusalém. E isso Daniel 9 explica bem. E no livro de Esdras, né, no seu capítulo 1, 6 e 7, estão os 3 decretos, né, dos reis persas, né, para a reconstrução de Jerusalém, onde o povo foi restaurado, né, Jerusalém foi edificada, e os decretos, né, foram autorizados, né, pelo Ciro, pelo Dario e pelo Artaxerxes, né, que foram os três decretos que definiram a reconstrução de Jerusalém. Então, isto bate lá com Daniel 9, né? Com Daniel 8, né? Que ele fala que passasse as 2.300 tardes de manhã. Então, o início dos 2.300 anos é justamente isto, né? E ali, nessa reconstrução do povo de Jerusalém, foi o retorno do povo judeu para Jerusalém. E foi justamente nesse último decreto da reconstrução de Jerusalém, que foi do Artaxerxes, né? Ocorreu em 457, que é data do início profético das 2.300 tardes e manhãs que Daniel havia falado. Se nós calcularmos, né, 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 anos a partir do ano de 457, né, que é firmado, né, em Daniel, nós iremos chegar ao ano de 1844. E nesse ano começa a purificação do santuário. Veja como Deus ele é preciso nisto. Até nós podemos calcular as datas. Ou seja, o início do juízo investigativo feito por Jesus por todos nós, finalizando, né, com a volta de Jesus. Então, a purificação do santuário celestial nada mais é do que o juízo que acontecerá sobre todos os cristãos. E quando nós aceitamos, né, a Jesus como Salvador e Senhor, quando nós buscamos uma comunhão e aceitamos Ele, Jesus, porque a única forma, Ele é o único mediador entre Deus e os homens que a pessoa pode alcançar o reino dos céus, ali nós estamos nos livrando do juízo final, ali nós estamos aceitando e confirmando a nossa ida. Nós estamos aceitando o plano de salvação que Jesus fez na cruz do Calvário. Aí nós vemos, né, que o sacrifício de Jesus, o sacrifício expiatório que Ele fez pelos nossos pecados, que ali é o altar sacrificial, né? Nós estamos dando um sim para Jesus. Assim como Ele nos deixou o exemplo para a nossa vida, nós temos que segui-lo, né? E por isso que nós aceitamos ser batizados pelo poder e a graça de Jesus. Ali inicia-se a pia da purificação. Que você, meu amigo, possa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. Ele te ama e Ele quer te salvar. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.